O filho do milionário cuspiu em todas as babás, em todas. Mas quando Bruna Vasconcelos, vestindo seu uniforme azul de limpeza, subiu as escadas, ele estendeu os braços, beijou sua bochecha e adormeceu como se tivesse encontrado, pela primeira vez, um colo de verdade. Ela só queria dinheiro para comprar os remédios da mãe, mas naquele momento, sem saber, entrou num mundo onde carinho era escândalo e onde amar um bebê podia custar sua dignidade. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Não, não, não! O grito agudo de Rafael cortou o ar da cobertura luxuosa na Avenida Paulista. O menino de apenas 1 ano e 6 meses estava vermelho de tanto chorar. Suas mãozinhas fechadas balançando no ar como se lutasse contra o mundo inteiro. Vicente Almeida estava parado ali com o terno de 50 mil reais, completamente manchado de papinha de pera que o filho havia cuspido. O bilionário mais temido de São Paulo parecia um homem derrotado. Suas mãos tremiam levemente enquanto observava o herdeiro que rejeitava tudo e todos. "Senhor Almeida, eu não aguento mais", gritou Ana, a babá contratada há apenas 1 semana. Ela era a 8ª em 2 meses. "Este menino não é normal. Ele me morde, me arranha, cospe em mim. Eu me demito." A mulher de 40 anos, com diploma em pedagogia e 15 anos de experiência, jogou o avental no chão e saiu batendo a porta. O som do salto alto dela ecoou pelo corredor até desaparecer no elevador. Vicente olhou para o filho, que continuava chorando desesperadamente no berço importado da Itália. O apartamento de 500 metros quadrados nunca pareceu tão vazio e frio. "Rafael, por favor, papai está aqui", Vicente murmurou, estendendo as mãos para pegar o menino. Mas Rafael se afastou, jogando o corpo para trás e aumentando ainda mais o volume do choro. Era sempre assim. Desde que Mariana morreu, 1 ano atrás, o menino não aceitava ninguém, nem o pai, nem as babás qualificadas, nem as enfermeiras particulares. Vicente sentou na poltrona de couro ao lado do berço e passou as mãos pelo cabelo grisalho. Ele tinha 52 anos e comandava um império financeiro que movia bilhões. Podia comprar empresas inteiras com uma ligação telefônica, mas não conseguia acalmar o próprio filho. "Meu Deus, Mariana, o que eu faço?", sussurrou, olhando para o retrato da esposa na mesinha de cabeceira. "Ele não me aceita, não aceita ninguém. Está se transformando numa criança revoltada e eu não sei como ajudar." O choro de Rafael diminuiu um pouco, como se ele tivesse ouvido o desespero na voz do pai. Vicente aproveitou para se aproximar novamente. "Você sente falta da mamãe, não é, meu filho?" Vicente tocou delicadamente a mãozinha do bebê. "Eu também sinto. Todo santo dia eu sinto falta dela." Rafael olhou para o pai, com os olhinhos verdes cheios de lágrimas. Por um momento, Vicente achou que finalmente havia conseguido uma conexão, mas então o menino começou a chorar de novo, mais alto que antes. "Senhor Almeida", a voz da governanta, Dona Clara, veio da porta. "Desculpe incomodar, mas a empresa de limpeza ligou. Houve um problema com a faxineira do turno da manhã. Ela não pode vir hoje." Vicente suspirou. "E agora?" "A casa está uma bagunça por causa da confusão com a babá. Eles vão mandar alguém do turno da noite para cobrir, uma moça chamada Bruna. Ela já trabalha aqui há alguns meses, mas sempre de madrugada, então o senhor nunca a viu." "Tanto faz." Vicente respondeu exausto. "Só peça para ela não fazer barulho. Se por milagre Rafael conseguir dormir, não quero que nada o acorde." Dona Clara saiu e Vicente voltou sua atenção para o filho. O menino estava ficando rouco de tanto chorar, mas não parava. Era como se toda a dor que sentia por ter perdido a mãe saísse em forma de grito. "Papai não sabe o que fazer, Rafael." Vicente admitiu, sentindo os próprios olhos marejarem. "Eu tentei de tudo. As melhores babás, os melhores médicos, os melhores brinquedos, mas nada funciona."
Você não quer nada que eu ofereço. Vicente pegou o celular e discou para sua assistente. Sandra, preciso que você cancele todas as reuniões da semana que vem. Vou ficar em casa até resolver essa situação com meu filho. Mas, senhor, temos reunião com os investidores japoneses. Cancele tudo! Vicente gritou, perdendo a paciência. Meu filho está mais importante que qualquer negócio. Ele desligou o telefone e voltou para perto do berço. Rafael estava começando a se cansar, mas ainda choramingava baixinho. Vicente tentou mais uma vez pegar o menino no colo, mas Rafael se encolheu e começou a chorar de novo. Tudo bem, meu filho. Papai vai ficar aqui do seu lado até você se acalmar. Vicente disse, sentando no chão ao lado do berço. Não vou sair daqui, prometo. E ali ficou o homem mais poderoso de São Paulo, sentado no chão de mármore da cobertura, ouvindo o choro inconsolável do filho e se sentindo o pai mais fracassado do mundo. Bruna Vasconcelos estava no elevador de serviço, subindo para o último andar do prédio mais luxuoso da Avenida Paulista. Ela segurava firme o carrinho de limpeza e tentava não pensar em como estava cansada. Havia dormido apenas 3 horas depois de passar a madrugada no hospital com a mãe. Elza, minha filha, você precisa descansar um pouco, havia dito a enfermeira mais cedo. Sua mãe está estável. Vá para casa. Mas Bruna não tinha casa para ir. Tinha trabalho para fazer. Sempre tinha trabalho para fazer. Era assim desde que descobriram a doença rara da mãe há 6 meses. Cada centavo extra que conseguia ia para os remédios experimentais que o plano de saúde não cobria. O elevador parou no 41º andar e Bruna saiu com seu carrinho. Ela conhecia bem aquele corredor de serviço. Trabalhava ali há 4 meses, sempre de madrugada, quando os moradores estavam dormindo. Era um emprego silencioso e solitário, exatamente como ela gostava. Mas hoje, alguma coisa estava diferente. Havia muito barulho vindo do apartamento do Sr. Almeida, gritos de criança e vozes adultas alteradas. Bruna estava guardando os produtos de limpeza no armário quando ouviu passos apressados pelo corredor principal. Uma mulher bem vestida de salto alto passou correndo em direção ao elevador social. Eu avisei que não ia dar certo. A mulher falava ao telefone, claramente irritada. Aquela criança é impossível. Nenhuma babá consegue aguentar. O menino é um caso perdido. A mulher entrou no elevador e desapareceu. Bruna ficou ali parada, pensando no que havia ouvido. Ela sabia que o Sr. Almeida era viúvo e tinha um filho pequeno. Dona Clara, a governanta, já havia comentado sobre as dificuldades que ele enfrentava para cuidar da criança sozinho. O choro do bebê continuava vindo do apartamento. Era um som que partia o coração, desesperado e inconsolável. Bruna conhecia bem esse tipo de choro. Era o som que ela mesma fazia quando criança, depois que o pai foi embora e deixou ela e a mãe sozinhas no mundo. Esse menino está sofrendo, ela murmurou para si mesma, organizando os panos de limpeza. Bruna cresceu em Paraisópolis, numa casa pequena, onde o dinheiro sempre foi curto. A mãe Elza trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes para conseguir pagar as contas. Muitas vezes, Bruna ficava sozinha, chorando de saudade da mãe e de medo do que poderia acontecer. Não chora, minha filha. Elza sempre dizia quando chegava em casa e encontrava Bruna com os olhos vermelhos. Mamãe está aqui agora, tudo vai ficar bem. E realmente ficava. Nos braços da mãe, Bruna se sentia segura e amada. Era isso que aquele bebê precisava, alguém que o fizesse se sentir seguro. O choro parou por alguns minutos, e Bruna achou que a criança havia dormido, mas logo recomeçou, ainda mais alto que antes. Ela podia ouvir a voz do Sr. Almeida tentando acalmar o filho, mas parecia que nada funcionava. Bruna terminou de organizar o material e começou a limpar o corredor de serviço. Era um trabalho simples, mas ela fazia com cuidado
e dedicação. Precisava manter esse emprego. Era o melhor que já havia conseguido, e o salário ajudava muito com os gastos do hospital. Enquanto passava o pano no chão, ela pensava na mãe deitada naquela cama branca, cada dia mais magra e frágil. Os médicos haviam dito que o tratamento experimental era a única chance, mas custava uma fortuna. Bruna fazia as contas na cabeça. Com o salário da limpeza e o dinheiro que ganhava lavando roupa para as vizinhas, conseguia pagar apenas metade do que precisava. Deus, me dê forças para conseguir o resto. Ela orava em silêncio. Não posso perder minha mãe. Ela é tudo o que eu tenho. O telefone dela vibrou. Era uma mensagem da enfermeira do hospital. Bruna, sua mãe acordou e está perguntando por você. Ela está bem, mas quer vê-la. Bruna sorriu pela primeira vez no dia. Elsa estava acordada e perguntando por ela. Isso significava que estava se sentindo melhor. Talvez o remédio estivesse funcionando. O choro do bebê continuava agora mais fraco, como se a criança estivesse ficando cansada. Bruna terminou de limpar o corredor e guardou o carrinho no armário. Amanhã voltaria para mais um turno, na esperança de juntar mais um pouco de dinheiro para salvar a vida da mãe. Mas por algum motivo ela não conseguia parar de pensar naquele bebê que chorava sozinho na cobertura luxuosa. Dinheiro não era tudo na vida. Às vezes, a pessoa mais rica do mundo podia ser a mais pobre de amor. Era 2 horas da manhã, quando o telefone de Bruna tocou. Ela estava terminando de dobrar as roupas que havia lavado para a vizinha quando viu o nome da supervisora da empresa de limpeza na tela. Bruna, preciso que você vá para a Avenida Paulista agora, disse Dona Rita. Estourou um cano no apartamento do CR. Almeida e está alagando tudo. A faxineira do turno da manhã está doente e você é a única disponível. Bruna olhou para o relógio. Havia acabado de chegar do hospital, onde passou a tarde toda com a mãe. Elsa estava um pouco melhor, mas ainda muito fraca. Eu posso ir sim. Qual o problema exatamente? Um cano da pia da cozinha estourou e a água está se espalhando pela sala. O Sr. Almeida está desesperado porque pode estragar os móveis caros. Ele disse que paga extra para quem for lá agora resolver. Bruna não precisou pensar 2 vezes. Dinheiro extra era exatamente o que ela precisava. Estou indo para lá. De 40 minutos depois, ela estava no elevador de serviço do prédio, subindo com o carrinho cheio de equipamentos para lidar com o alagamento. Dona Clara a recebeu na porta dos fundos, parecendo muito preocupada. Que bom que você veio, Bruna. A situação está terrível. A água já chegou até a sala de estar. Onde está o Sr. Almeida? No quarto dele, tentando fazer o Rafael dormir. A nona babá chegou há 2 horas, mas o menino não para de chorar. Coitado, está exausto. Bruna seguiu Dona Clara até a cozinha e viu a extensão do problema. Realmente havia água por toda a parte. O piso de mármore estava encharcado e a água estava escorrendo em direção aos móveis da sala. Vou começar por aqui e depois vou secando tudo, Bruna disse, já puxando os equipamentos do carrinho. Por favor, tente não fazer barulho. O senhor está muito nervoso e se o bebê acordar, vai ser um caos total. Bruna começou a trabalhar em silêncio, sugando a água com um aspirador especial e secando o chão com panos absorventes. Era um trabalho pesado, mas ela estava acostumada. Havia aprendido desde pequena que trabalho duro era a única maneira de conseguir as coisas na vida. Depois de 1 hora, a cozinha estava seca. Bruna pegou o material e seguiu pela sala, enxugando cada centímetro molhado. Os móveis eram realmente caros, como Dona Clara havia dito. Sofás de couro importado, tapetes persas, obras de arte nas paredes, era um mundo completamente diferente do dela. Ela estava passando pelo corredor que levava aos quartos quando ouviu vozes vindas do quarto do bebê. A porta estava um pouco aberta e ela podia ver uma mulher jovem, bem vestida, falando ao telefone.
Eu sei que é difícil, mãe, mas o dinheiro é muito bom. A mulher dizia em voz baixa. É só aguentar até amanhã de manhã. E depois, eu peço demissão. Esse menino é realmente impossível. Bruna parou de se mexer. A mulher era a nova babá e estava ali apenas pelo dinheiro, sem se importar de verdade com a criança. Não, ele não está dormindo. Está ali no berço, mexendo e fazendo ruídos estranhos. De vez em quando ele vai começar a chorar de novo. Aí eu finjo que acordo e vou lá acalmar ele. Bruna sentiu raiva crescer no peito. Como alguém podia ser tão fria com uma criança que claramente estava sofrendo? Nesse momento, Rafael acordou e viu a babá ao telefone, de costas para ele. O rostinho dele se contraiu e Bruna sabia que em segundos ele estaria chorando. Mas antes que isso acontecesse, os olhinhos verdes do menino encontraram os dela através da fresta da porta. Foi como se o tempo parasse. Rafael a olhou com uma curiosidade que Bruna nunca havia visto nos olhos de uma criança tão pequena. Era como se ele soubesse que ela era diferente das outras pessoas que haviam passado por ali. Instintivamente, Bruna levou o dedo aos lábios e sussurrou baixinho. Está tudo bem, anjinho. Para sua surpresa, Rafael não chorou. Em vez disso, ele se levantou devagar no berço, segurando nas grades, e continuou olhando para ela. Seus olhinhos brilhavam com uma inteligência surpreendente para alguém tão pequeno. A babá continuava ao telefone, completamente alheia ao que estava acontecendo. Bruna sabia que deveria continuar seu trabalho e não se envolver, mas alguma coisa a puxava para aquele menino. Talvez fosse o jeito como ele a olhava, como se estivesse pedindo ajuda silenciosamente. Rafael esticou os bracinhos em direção a ela e balbuciou algo incompreensível. Bruna olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava vendo, e deu um passo para dentro do quarto. Olá, pequeno. Ela sussurrou. Você não está conseguindo dormir. Era o momento que mudaria tudo para os três. Rafael olhou para Bruna por mais alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, para o espanto dela, ele começou a engatinhar pelo berço até chegar mais perto da grade onde ela estava. A babá continuava ao telefone, reclamando para a mãe sobre o trabalho. Eu juro que depois dessa, eu nunca mais aceito cuidar de criança problema. O pai é um neurótico e o filho é incontrolável. Bruna sentiu vontade de falar alguma coisa, mas se controlou. Não era problema dela. Estava ali apenas para limpar a água e ir embora. Mas quando olhou novamente para Rafael, viu que ele havia se levantado no berço e estava estendendo os bracinhos para ela. Você quer que eu pegue você no colo? Bruna sussurrou, olhando para a babá que ainda estava distraída. Rafael balbuciou algo que soou como um sim e esticou ainda mais os braços. Bruna hesitou. Não era seu trabalho cuidar da criança, e ela podia se meter em problemas, mas o jeito como ele a olhava era irresistível. Ela largou o pano de limpeza no chão e estendeu os braços. Rafael imediatamente se jogou para frente, confiando completamente que ela o pegaria. Bruna o segurou com cuidado, surpresa com o quanto ele era leve e pequeno. Oi, pequeno anjinho, ela sussurrou no ouvido dele. Você é muito esperto, não é? Rafael se aconchegou no colo dela como se fosse o lugar mais natural do mundo. Suas mãozinhas agarraram a camiseta simples de Bruna e ele encostou a cabecinha no ombro dela. Pela primeira vez desde que Bruna chegou, o menino parecia completamente relaxado. Como você pode ser tão bonito e doce? Bruna murmurou, balançando levemente para acalmá-lo ainda mais. Aposto que você só quer um pouco de carinho, não é isso? Nesse momento, a babá terminou a ligação e se virou. Quando viu Bruna segurando Rafael, seu rosto ficou branco de susto. O que você está fazendo aqui? Quem é você? A babá perguntou, se levantando rapidamente da poltrona. Desculpa, eu sou da limpeza. Estava passando aqui perto
E ouvi que ele estava acordado, Bruna explicou, tentando devolver Rafael para o berço, mas o menino se agarrou ainda mais forte nela e começou a choramingar quando percebeu que ela ia colocá-lo de volta. Ele não quer que eu o coloque no berço, Bruna disse confusa. É claro que não quer. Esse menino é impossível mesmo. Me dá ele aqui. A babá estendeu os braços para pegar Rafael. Mas quando Rafael viu a babá se aproximando, ele se virou completamente para Bruna e se escondeu no pescoço dela. Era óbvio que não queria ir para os braços da outra mulher. Que estranho, a babá murmurou. Ele não aceita ninguém normalmente. Foi nesse momento que Vicente apareceu na porta. Ele estava com o cabelo bagunçado e parecia exausto. Havia escutado vozes vindas do quarto do filho e veio ver o que estava acontecendo. O que está havendo aqui? Vicente perguntou, parando na porta quando viu a cena. Senhor Almeida, eu posso explicar. Bruna começou a dizer, mas foi interrompida por Rafael. O menino havia se virado para olhar para o pai, que, em vez de chorar, como sempre fazia, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então, para o choque de todos na sala, Rafael se inclinou para a frente e encostou a boquinha na bochecha de Bruna. Um beijo suave e inocente, mas definitivamente um beijo. O silêncio que se seguiu foi completo. Vicente ficou parado na porta com os olhos arregalados. A babá abriu a boca, mas nenhum som saiu. E Bruna sentiu o coração acelerar de emoção. Ele te beijou, Vicente. Sussurrou como se não acreditasse no que havia visto. Eu não sei por que ele fez isso. Bruna gaguejou, completamente sem jeito. Ele nunca fez isso com ninguém. Vicente continuou, se aproximando lentamente. Nem comigo ele faz isso. Rafael olhou para o pai e depois para a Bruna, como se estivesse comparando os dois. Então, ele estendeu uma mãozinha para Vicente, mas manteve a outra agarrada na camiseta de Bruna. Papai, Rafael balbuciou claramente, surpreendendo a todos. Vicente se aproximou mais e tocou delicadamente a mãozinha do filho. Oi, meu pequeno, você está bem? Rafael sorriu de novo e, desta vez, beijou a mão do pai. Era como se a presença de Bruna o tivesse acalmado o suficiente para aceitar o carinho de Vicente também. Quem é você? Vicente perguntou para Bruna com uma voz cheia de emoção. Bruna Vasconcelos, senhor. Eu trabalho na limpeza. Estava aqui por causa do problema do cano. Vicente olhou para o filho, que estava completamente relaxado no colo de uma mulher que acabara de conhecer, e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Vicente não conseguia tirar os olhos da cena. Seu filho, que rejeitava todas as pessoas há meses, estava aninhado no colo de uma faxineira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael brincava com os dedos de Bruna e sorria, algo que Vicente não via há tanto tempo que já havia esquecido como era bom. Você tem experiência com crianças? Vicente perguntou, se aproximando mais. Eu cuidei de várias crianças da vizinhança quando era mais nova. Bruna respondeu, balançando Rafael suavemente. Mas nunca trabalhei como babá profissional. A babá, contratada, estava parada ali, claramente desconfortável com a situação. Senhor Almeida, talvez eu devesse ir embora. O menino, obviamente, prefere ela. Vicente olhou para a mulher que havia prometido cuidar de seu filho e sentiu raiva. Ela estava ali apenas pelo dinheiro, sem nenhum carinho verdadeiro por Rafael. Pode ir sim. Seu trabalho terminou aqui. A babá não perdeu tempo. Pegou a bolsa e saiu do quarto sem olhar para trás. Vicente podia ouvir os passos dela pelo corredor até ela sair do apartamento. Senhor, eu preciso continuar meu trabalho, Bruna disse baixinho, tentando não acordar Rafael, que estava cochilando em seu colo. Ainda tem água para limpar. Esqueça a água, Vicente respondeu, tomando uma decisão que sabia estar certa. Preciso conversar com você. Bruna o olhou com curiosidade, mas não disse nada. Vicente puxou uma cadeira e sentou na frente dela.
Meu filho não aceita ninguém desde que a mãe morreu. Eu já contratei 9 babás diferentes, todas com excelentes referências e formação. Nenhuma conseguiu criar uma conexão com ele. Talvez ele só precise de tempo para se acostumar. Bruna sugeriu. Não é mais que isso. Ele me rejeita também. Rafael só chora quando estou por perto. Eu estava começando a pensar que ele me odiava. Bruna olhou para o menino dormindo em seus braços. Ele não odeia o senhor. Uma criança dessa idade não sabe o que é ódio. Ele está sofrendo e não sabe como expressar isso. Como você pode ter certeza? Porque eu passei pela mesma coisa quando era pequena. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos e minha mãe precisava trabalhar o dia inteiro para nos sustentar. Eu ficava com vizinhas que cuidavam de mim, apenas porque minha mãe pagava. Elas não me davam carinho de verdade. Vicente ouviu cada palavra com atenção. E como você superou isso? Minha mãe sempre chegava em casa e me dava muito amor. Ela compensava o tempo que ficava longe, me fazendo sentir especial e amada. É isso que Rafael precisa. Alguém que o ame de verdade, não apenas cumpra obrigações. Eu amo meu filho mais que tudo neste mundo. Vicente disse, com a voz embargada. Eu sei que ama, mas talvez o senhor esteja tentando mostrar esse amor do jeito errado. Criança pequena precisa se sentir segura antes de tudo. Vicente ficou em silêncio por alguns minutos, observando como Rafael dormia tranquilo nos braços de Bruna. Era a primeira vez em meses que via o filho tão relaxado. Bruna, vou fazer uma proposta para você, ele disse. Finalmente, quero que trabalhe como babá do Rafael. Bruna o olhou surpresa. Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Sou apenas uma faxineira. Minha equipe de recursos humanos falhou 9 vezes, tentando encontrar a pessoa certa. Meu filho escolheu você. Isso vale mais que qualquer diploma. Mas eu não posso largar meu emprego na limpeza. Preciso do dinheiro para... Vou pagar 3 vezes o que você ganha na empresa de limpeza. Vicente a interrompeu. E se aceitar começar hoje mesmo, eu pago o tratamento completo da sua mãe, particular, no melhor hospital de São Paulo. Bruna ficou boquiaberta. Como o senhor sabe sobre minha mãe? Dona Clara me contou que você sempre vai direto do trabalho para o hospital. Não foi difícil descobrir o resto. Senhor Almeida, isso é muito generoso, mas... Não há mais, Vicente a interrompeu. Meu filho precisa de você, e você precisa de dinheiro para salvar sua mãe. É uma troca justa. Bruna olhou para Rafael, dormindo em seus braços. O menino estava completamente relaxado, com uma das mãozinhas segurando seu dedo. Era como se ele soubesse que estava seguro com ela. O senhor tem certeza de que quer uma pessoa como eu cuidando de seu filho? Eu moro em um bairro pobre, não tenho estudo universitário, não sei falar inglês. Você sabe amar uma criança que está sofrendo. É isso que importa, Vicente respondeu com sinceridade. Rafael perdeu a mãe e precisa de alguém que o faça se sentir amado novamente. Todas as babás que contratei tinham diplomas, mas nenhuma tinha coração. Bruna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A proposta era mais do que ela jamais poderia ter sonhado. Significava poder salvar a vida da mãe e ainda ter um trabalho que realmente importava. Eu aceito, ela sussurrou. Vou cuidar do Rafael como se fosse meu próprio filho. Vicente sorriu pela primeira vez em muito tempo. Então, está decidido. Você começa agora. 3 semanas se passaram desde que Bruna começou a cuidar de Rafael e a transformação foi impressionante. O menino que antes passava o dia chorando, agora ria, brincava e chamava Bruna carinhosamente de Buba. A casa havia se enchido de vida novamente. Vicente estava no escritório quando ouviu risadas vindas do jardim. Pela janela, ele podia ver Bruna correndo atrás de Rafael na grama, enquanto o menino gargalhava e tentava fugir dela numa brincadeira de pega-pega. Buba, Buba! Rafael gritava
esticando os bracinhos para ela quando foi capturado. Te peguei, pequeno arteiro, Bruna disse, levantando-o no ar e rodando com ele. Agora você é meu prisioneiro. Rafael ria tanto que Vicente sentiu o coração aquecer. Fazia tempo que não via o filho tão feliz. Mais que isso, fazia tempo que ele mesmo não se sentia tão leve. A campainha da entrada principal tocou e Dona Clara foi atender. Vicente ouviu vozes no hall de entrada e reconheceu uma delas imediatamente. Seu estômago se contraiu de ansiedade. Senhor Vicente, o senhor Leandro Bastos está aqui, Dona Clara anunciou na porta do escritório. Vicente suspirou. De vez em quando ele vai começar a chorar de novo. Aí eu finjo que acordo e vou lá acalmar ele. Bruna sentiu raiva crescer no peito. Como alguém podia ser tão fria com uma criança que claramente estava sofrendo? Nesse momento, Rafael acordou e viu a babá ao telefone, de costas para ele. O rostinho dele se contraiu e Bruna sabia que em segundos ele estaria chorando. Mas antes que isso acontecesse, os olhinhos verdes do menino encontraram os dela através da fresta da porta. Foi como se o tempo parasse. Rafael a olhou com uma curiosidade que Bruna nunca havia visto nos olhos de uma criança tão pequena. Era como se ele soubesse que ela era diferente das outras pessoas que haviam passado por ali. Instintivamente, Bruna levou o dedo aos lábios e sussurrou baixinho. Está tudo bem, anjinho. Para sua surpresa, Rafael não chorou. Em vez disso, ele se levantou devagar no berço, segurando nas grades, e continuou olhando para ela. Seus olhinhos brilhavam com uma inteligência surpreendente para alguém tão pequeno. A babá continuava ao telefone, completamente alheia ao que estava acontecendo. Bruna sabia que deveria continuar seu trabalho e não se envolver, mas alguma coisa a puxava para aquele menino. Talvez fosse o jeito como ele a olhava, como se estivesse pedindo ajuda silenciosamente. Rafael esticou os bracinhos em direção a ela e balbuciou algo incompreensível. Bruna olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava vendo, e deu um passo para dentro do quarto. Olá, pequeno. Ela sussurrou. Você não está conseguindo dormir. Era o momento que mudaria tudo para os três. Rafael olhou para Bruna. Por mais alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, para o espanto dela, ele começou a engatinhar pelo berço até chegar mais perto da grade onde ela estava. A babá continuava ao telefone, reclamando para a mãe sobre o trabalho. Eu juro que depois dessa, eu nunca mais aceito cuidar de criança problema. O pai é um neurótico e o filho é incontrolável. Bruna sentiu vontade de falar alguma coisa, mas se controlou. Não era problema dela. Estava ali apenas para limpar a água e ir embora. Mas quando olhou novamente para Rafael, viu que ele havia se levantado no berço e estava estendendo os bracinhos para ela. Você quer que eu pegue você no colo? Bruna sussurrou, olhando para a babá que ainda estava distraída. Rafael balbuciou algo que soou como um sim e esticou ainda mais os braços. Bruna hesitou. Não era seu trabalho cuidar da criança. E ela podia se meter em problemas, mas o jeito como ele a olhava era irresistível. Ela largou o pano de limpeza no chão e estendeu os braços. Rafael, imediatamente, se jogou para frente, confiando completamente que ela o pegaria. Bruna o segurou com cuidado, surpresa com o quanto ele era leve e pequeno. Oi, pequeno anjinho, ela sussurrou no ouvido dele. Você é muito esperto, não é? Rafael se aconchegou no colo dela, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Suas mãozinhas agarraram a camiseta simples de Bruna, e ele encostou a cabecinha no ombro dela. Pela primeira vez desde que Bruna chegou, o menino parecia completamente relaxado. Como você pode ser tão bonito e doce? Bruna murmurou, balançando levemente para acalmá-lo ainda mais. Aposto que você só quer um pouco de carinho, não é isso? Nesse momento, a babá
terminou a ligação e se virou. Quando viu Bruna segurando Rafael, seu rosto ficou branco de susto. "O que você está fazendo aqui? Quem é você?" A babá perguntou, se levantando rapidamente da poltrona. "Desculpa, eu sou da limpeza e estava passando aqui perto e ouvi que ele estava acordado", Bruna explicou, tentando devolver Rafael para o berço, mas o menino se agarrou ainda mais forte nela e começou a choramingar quando percebeu que ela ia colocá-lo de volta. "Ele não quer que eu o coloque no berço", Bruna disse confusa. "É claro que não quer. Esse menino é impossível mesmo. Me dá ele aqui." A babá estendeu os braços para pegar Rafael, mas quando Rafael viu a babá se aproximando, ele se virou completamente para a Bruna e se escondeu no pescoço dela. Era óbvio que não queria ir para os braços da outra mulher. "Que estranho", a babá murmurou. "Ele não aceita ninguém normalmente." Foi nesse momento que Vicente apareceu na porta. Ele estava com o cabelo bagunçado e parecia exausto. Havia escutado vozes vindas do quarto do filho e veio ver o que estava acontecendo. "O que está havendo aqui?" Vicente perguntou, parando na porta quando viu a cena. "Senhor Almeida, eu posso explicar", Bruna começou a dizer, mas foi interrompida por Rafael. O menino havia se virado para olhar para o pai e, em vez de chorar como sempre fazia, ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então, para o choque de todos na sala, Rafael se inclinou para a frente e encostou a boquinha na bochecha de Bruna. Um beijo suave e inocente, mas definitivamente um beijo. O silêncio que se seguiu foi completo. Vicente ficou parado na porta com os olhos arregalados. A babá abriu a boca, mas nenhum som saiu. E Bruna sentiu o coração acelerar de emoção. "Ele te beijou", Vicente sussurrou, como se não acreditasse no que havia visto. "Eu não sei por que ele fez isso", Bruna gaguejou, completamente sem jeito. "Ele nunca fez isso com ninguém", Vicente continuou, se aproximando lentamente. "Nem comigo ele faz isso." Rafael olhou para o pai e depois para Bruna, como se estivesse comparando os dois. Então, ele estendeu uma mãozinha para Vicente, mas manteve a outra agarrada na camiseta de Bruna. "Papai", Rafael balbuciou claramente, surpreendendo a todos. Vicente se aproximou mais e tocou delicadamente a mãozinha do filho. "Oi, meu pequeno. Você está bem?" Rafael sorriu de novo e, desta vez, beijou a mão do pai. Era como se a presença de Bruna o tivesse acalmado o suficiente para aceitar o carinho de Vicente também. "Quem é você?" Vicente perguntou para Bruna, com uma voz cheia de emoção. "Bruna Vasconcelos, senhor. Eu trabalho na limpeza. Estava aqui por causa do problema do cano." Vicente olhou para o filho, que estava completamente relaxado no colo de uma mulher que acabara de conhecer, e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Vicente não conseguia tirar os olhos da cena. Seu filho, que rejeitava todas as pessoas há meses, estava aninhado no colo de uma faxineira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael brincava com os dedos de Bruna e sorria, algo que Vicente não via há tanto tempo que já havia esquecido como era bom. "Você tem experiência com crianças?" Vicente perguntou, se aproximando mais. "Eu cuidei de várias crianças da vizinhança quando era mais nova", Bruna respondeu, balançando Rafael suavemente. "Mas nunca trabalhei como babá profissional." A babá, contratada, estava parada ali, claramente desconfortável com a situação. "Senhor Almeida, talvez eu devesse ir embora. O menino, obviamente, prefere ela." Vicente olhou para a mulher que havia prometido cuidar de seu filho e sentiu raiva. Ela estava ali apenas pelo dinheiro, sem nenhum carinho verdadeiro por Rafael. "Pode ir sim. Seu trabalho terminou aqui." A babá não perdeu tempo. Pegou a bolsa e saiu do quarto sem olhar para trás. Vicente podia ouvir os passos dela pelo corredor até ela sair do apartamento. "Senhor, eu preciso continuar meu trabalho", Bruna disse baixinho, tentando não acordar Rafael, que estava cochilando em seu colo. "Ainda tem água para limpar.
Esqueça a água, Vicente respondeu, tomando uma decisão que sabia estar certa. Preciso conversar com você. Bruna o olhou com curiosidade, mas não disse nada. Vicente puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Meu filho não aceita ninguém desde que a mãe morreu. Eu já contratei 9 babás diferentes, todas com excelentes referências e formação. Nenhuma conseguiu criar uma conexão com ele. Talvez ele só precise de tempo para se acostumar. Bruna sugeriu. Não é mais que isso. Ele me rejeita também. Rafael só chora quando estou por perto. Eu estava começando a pensar que ele me odiava. Bruna olhou para o menino dormindo em seus braços. Ele não odeia o senhor. Uma criança dessa idade não sabe o que é ódio. Ele está sofrendo e não sabe como expressar isso. Como você pode ter certeza? Porque eu passei pela mesma coisa quando era pequena. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos e minha mãe precisava trabalhar o dia inteiro para nos sustentar. Eu ficava com vizinhas que cuidavam de mim apenas porque minha mãe pagava. Elas não me davam carinho de verdade. Vicente ouviu cada palavra com atenção. E como você superou isso? Minha mãe sempre chegava em casa e me dava muito amor. Ela compensava o tempo que ficava longe, me fazendo sentir especial e amada. É isso que Rafael precisa, alguém que o ame de verdade, não apenas cumpra obrigações. Eu amo meu filho mais que tudo neste mundo. Vicente disse com a voz embargada. Eu sei que ama, mas talvez o senhor esteja tentando mostrar esse amor do jeito errado. Criança pequena precisa se sentir segura antes de tudo. Vicente ficou em silêncio por alguns minutos, observando como Rafael dormia tranquilo nos braços de Bruna. Era a primeira vez em meses que via o filho tão relaxado. Bruna, vou fazer uma proposta para você, ele disse. Finalmente, quero que trabalhe como babá do Rafael. Bruna o olhou surpresa. Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Sou apenas uma faxineira. Minha equipe de recursos humanos falhou 9 vezes, tentando encontrar a pessoa certa. Meu filho escolheu você. Isso vale mais que qualquer diploma. Mas eu não posso largar meu emprego na limpeza. Preciso do dinheiro para... Vou pagar 3 vezes o que você ganha na empresa de limpeza. Vicente a interrompeu. E se aceitar começar hoje mesmo, eu pago o tratamento completo da sua mãe, particular, no melhor hospital de São Paulo. Bruna ficou boquiaberta. Como o senhor sabe sobre minha mãe? Dona Clara me contou que você sempre vai direto do trabalho para o hospital. Não foi difícil descobrir o resto. Senhor Almeida, isso é muito generoso, mas... Não há mais, Vicente a interrompeu. Meu filho precisa de você e você precisa de dinheiro para salvar sua mãe. É uma troca justa. Bruna olhou para Rafael dormindo em seus braços. O menino estava completamente relaxado, com uma das mãozinhas segurando seu dedo. Era como se ele soubesse que estava seguro com ela. O senhor tem certeza de que quer uma pessoa como eu cuidando de seu filho? Eu moro em um bairro pobre, não tenho estudo universitário, não sei falar inglês. Você sabe amar uma criança que está sofrendo? É isso que importa. Vicente respondeu com sinceridade. Rafael perdeu a mãe e precisa de alguém que o faça se sentir amado novamente. Todas as babás que contratei tinham diplomas, mas nenhuma tinha coração. Bruna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A proposta era mais do que ela jamais poderia ter sonhado. Significava poder salvar a vida da mãe e ainda ter um trabalho que realmente importava. Eu aceito! Ela sussurrou. Vou cuidar do Rafael como se fosse meu próprio filho. Vicente sorriu pela primeira vez em muito tempo. Então, está decidido. Você começa agora. 3 semanas se passaram desde que Bruna começou a cuidar de Rafael e a transformação foi impressionante. O menino que antes passava o dia chorando, agora ria, brincava e chamava a Bruna carinhosamente de Buba. A casa havia se enchido de vida novamente. Vicente estava no escritório quando ouviu risadas vindas do jardim.
Pela janela, ele podia ver Bruna correndo atrás de Rafael na grama, enquanto o menino gargalhava e tentava fugir dela numa brincadeira de pega-pega. Buba, buba! Rafael gritava, esticando os bracinhos para ela quando foi capturado. Te peguei, pequeno arteiro, Bruna disse, levantando-o no ar e rodando com ele. Agora você é meu prisioneiro. Rafael ria tanto que Vicente sentiu o coração aquecer. Fazia tempo que não via o filho tão feliz. Mais que isso, fazia tempo que ele mesmo não se sentia tão leve. A campainha da entrada principal tocou e Dona Clara foi atender. Vicente ouviu vozes no hall de entrada e reconheceu uma delas imediatamente. Seu estômago se contraiu de ansiedade. Senhor Vicente, o senhor Leandro Bastos está aqui, Dona Clara anunciou na porta do escritório. Vicente suspirou. Leandro era irmão de Mariana, sua falecida esposa, e curador do fundo fiduciário de Rafael. Era um homem de 40 anos, advogado bem-sucedido e extremamente protetor com relação ao sobrinho. Mande ele entrar. Leandro apareceu na porta, alguns segundos depois. Era um homem alto e elegante, sempre impecavelmente vestido, mas hoje seu rosto estava sério e preocupado. Vicente, precisamos conversar. Ele disse sem cumprimentos. Claro, Leandro, sente-se. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado. Vim aqui para falar sobre Rafael. Vicente se recostou na cadeira, preparando-se para o que estava por vir. Conhecia Leandro há 15 anos e sabia que ele só aparecia quando algo o incomodava profundamente. O que tem, Rafael? Ele está ótimo, mais feliz do que já esteve desde que Mariana morreu. É exatamente sobre isso que quero conversar, Leandro disse, cruzando as pernas e assumindo sua postura de advogado. Soube que você contratou uma nova babá. Contratei sim, e foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Leandro olhou pela janela e viu Bruna brincando com Rafael no jardim. Sua expressão ficou ainda mais séria. Uma faxineira, Vicente. Você colocou uma faxineira para cuidar do herdeiro dos Almeida. Coloquei uma mulher que ama meu filho para cuidar dele. A profissão anterior dela não importa. Claro que importa. Leandro se exaltou. Rafael é o futuro dessa família. Ele vai herdar um império que levou décadas para ser construído. Não pode ser criado por qualquer pessoa. Vicente sentiu a raiva crescer, mas se controlou. Bruna não é qualquer pessoa. Ela conseguiu fazer meu filho sorrir novamente. Conseguiu fazer ele me aceitar como pai. Isso vale mais que todos os diplomas do mundo. Vicente, eu entendo que você está grato por ela ter ajudado Rafael, mas pense no futuro. Que tipo de educação essa mulher pode dar para ele? Que valores ela vai ensinar? Valores de amor e carinho, que são exatamente os que ele precisa agora. Leandro se levantou e começou a andar pela sala. Você não está pensando claramente, está deixando a gratidão nublar seu julgamento. Meu julgamento está perfeitamente claro. Meu filho estava rejeitando o mundo inteiro até Bruna aparecer. Agora, ele é uma criança normal e feliz. E você acha que Mariana aprovaria isso? Leandro perguntou, sua voz ficando mais dura. Minha irmã sonhava em ver Rafael crescer, cercado das melhores influências, da melhor educação, não sendo criado por uma mulher da periferia que mal sabe ler direito. Vicente se levantou rapidamente. Não fale da Mariana como se soubesse o que ela pensaria. E não insulte Bruna na minha casa. Desculpe se fui grosseiro, mas estou preocupado. Rafael é meu sobrinho e também é minha responsabilidade legal como curador do fundo dele. Rafael é meu filho antes de ser seu sobrinho. Vicente replicou com firmeza. Nesse momento a porta se abriu e Bruna entrou carregando Rafael, que estava suado e feliz da brincadeira no jardim. Desculpe interromper, senhor Vicente. Rafael está com sede e queria água, Bruna disse, parando quando viu que Vicente não estava sozinho. Claro, Bruna. Pegue água gelada para ele na cozinha. Rafael olhou para Leandro com curiosidade.
Ele havia visto o tio algumas vezes, mas sempre ficava tímido na presença dele. Oi, Rafael, Leandro disse, forçando um sorriso. Como você está, sobrinho? Rafael se escondeu no pescoço de Bruna e murmurou baixinho. Buba, casa é meu anjo. Vamos buscar água para você. Bruna disse, beijando a cabecinha do menino. Leandro observou a interação com atenção. Viu como Rafael se agarrava em Bruna, como ele a beijava carinhosamente, como ela o tratava com ternura genuína, e isso o incomodou ainda mais. Quando Bruna saiu com Rafael, Leandro se virou para Vicente. Você viu como ele se comportou comigo? Rafael mal me reconhece. Eu sou tio dele, mas ele prefere essa mulher. Porque ela passa o dia todo com ele, Leandro. É natural que ele tenha mais intimidade com quem cuida dele. É exatamente isso que me preocupa. Ela está apagando a memória de Mariana, está tomando o lugar que deveria ser sagrado. Vicente ficou furioso. Bruna não está apagando nada. Ela está ajudando meu filho a viver novamente. E se ela tiver segundas intenções? E se estiver interessada na sua fortuna? Bruna não é assim. Ela é uma pessoa íntegra e honesta. Vicente, você está sendo ingênuo. Uma mulher pobre, bonita, cuidando de um homem rico e viúvo. É a história mais antiga do mundo. Chega! Vicente bateu o punho na mesa. Não vou ouvir você difamar uma mulher que só fez bem para a minha família. Leandro respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpe, Vicente, não quero brigar com você. Só estou preocupado com o futuro de Rafael. O futuro de Rafael está garantido. Ele tem um pai que o ama e agora tem alguém que cuida dele com carinho. É tudo o que uma criança precisa. Espero que você esteja certo, Leandro disse, pegando o paletó. Mas vou ficar de olho na situação. Se algo me parecer errado, vou tomar as medidas necessárias para proteger Rafael. Pode ficar tranquilo, não há nada errado aqui. Leandro saiu sem se despedir, deixando Vicente com um sentimento ruim. Ele conhecia o cunhado bem o suficiente para saber que ele não desistiria facilmente, e isso o preocupava mais do que queria admitir. 2 semanas depois da visita de Leandro, Vicente estava tomando café da manhã, quando seu celular começou a tocar insistentemente. Era Sandra, sua assistente, e pelo tom, algo estava muito errado. Senhor Vicente, precisa ver as notícias agora. Sandra disse assim que ele atendeu. Está nas redes sociais e nos sites de fofoca. O que está nas redes sociais? Fotos suas com Bruna e Rafael. As manchetes são terríveis. Vicente sentiu o estômago virar. Que fotos? Que manchetes? Do passeio que vocês fizeram no parque ontem. Alguém fotografou vocês 3 juntos e inventou uma história horrível. Vicente lembrou do passeio. Havia sido a primeira vez que saíra com Rafael desde a morte de Mariana. Bruna havia sugerido que seria bom para o menino tomar ar fresco, e Vicente havia topado acompanhar. Rafael ficou radiante correndo na grama, enquanto eles dois conversavam sobre coisas simples da vida. Me manda os links agora, Vicente pediu, já indo para o computador. Em poucos minutos, as notícias estavam na tela. As manchetes eram ainda piores do que Sandra havia dito. A golpista do balde, viúvo da Paulista, troca luto por faxineira. Milionário põe herdeiro em risco com um babá sem qualificação. O amor que começou no balde de limpeza. As fotos mostravam Vicente, Bruna e Rafael no parque. Em uma delas, Vicente estava rindo de algo que Bruna havia dito. Em outra, Bruna estava segurando Rafael no colo, enquanto Vicente os observava sorrindo. Para quem não conhecia a situação, podia parecer um casal apaixonado com seu filho, mas o pior eram as matérias. Fontes anônimas diziam que Bruna era negligente e interesseira, que colocava a criança em risco e que havia seduzido o patrão vulnerável. Uma delas chegava a insinuar que Vicente estava traindo a memória da esposa morta. Filho da mãe, Vicente murmurou, percebendo que havia apenas uma pessoa que poderia ter orquestrado aquilo. Bruna entrou na sala nesse momento carregando Rafael,
que havia acabado de acordar. Bom dia, Sr. Vicente, ela disse, notando que ele estava tenso. Aconteceu alguma coisa? Vicente fechou o computador rapidamente. Não, está tudo bem. Como dormiu, Rafael? Papai? Rafael estendeu os bracinhos para o pai, que o pegou no colo com carinho. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? O telefone de Vicente tocou novamente. Era Roberto Almeida, presidente do conselho da Cedro Investimentos, sua empresa. Vicente, precisamos conversar urgentemente. Pode vir aqui agora, Roberto. Estou com meu filho. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. Está virando um escândalo público e está afetando as ações da empresa. Vicente suspirou. Estou indo para aí. Ele desligou e olhou para a Bruna, que o observava preocupada. Preciso resolver alguns problemas no escritório. Você fica bem aqui com Rafael? Claro que sim, mas o senhor parece nervoso. Tem certeza de que está tudo bem? Está sim. Volto para o almoço. Vicente beijou Rafael e saiu sabendo que estava mentindo. Nada estava bem. E as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Na empresa, Roberto não perdeu tempo com cortesias. Vicente, o que diabos está acontecendo? Os investidores estão ligando preocupados com sua imagem pública. Alguns até ameaçaram retirar o dinheiro. Roberto, isso é ridículo. Minha vida pessoal não tem nada a ver com os negócios. Tem sim quando você é a cara da empresa. Sua imagem afeta diretamente nossos resultados. Roberto mostrou os tablets com as notícias. Olha isso. Milionário irresponsável coloca herdeiro em perigo. Viúvo substitui esposa morta por faxineira interesseira. Isso é terrível para nossa reputação. São mentiras, Roberto. Bruna é uma excelente pessoa e está fazendo um trabalho maravilhoso com Rafael. Não importa se são mentiras. O que importa é a percepção pública. E a percepção é que você está agindo de forma irresponsável. Vicente sentiu a raiva crescer. Meu filho estava morrendo de tristeza e essa mulher o salvou. Eu não vou demiti-la por causa de fofocas. Vicente, seja racional. Você pode arranjar outra babá, uma com credenciais adequadas que não gere esse tipo de especulação. Rafael não aceita outras babás. Já tentei 9 antes de Bruna. Então, contrate uma governanta inglesa, uma babá suíça, sei lá. Alguém que tenha o perfil adequado para a família Almeida. O telefone de Vicente tocou. Era o advogado da família. Vicente, temos um problema sério. Leandro Bastos entrou com uma petição no tribunal, questionando sua capacidade de cuidar de Rafael. Ele está alegando negligência e comportamento inadequado. Vicente sentiu o mundo desabar. Ele fez o quê? Uma petição de emergência pedindo a revisão da guarda de Rafael. Ele tem fotos, declarações de pessoas que dizem que você está colocando a criança em risco. Que pessoas? Que declarações? Algumas das ex-babás que você demitiu, elas estão dizendo que Rafael era uma criança normal até você contratar essa faxineira sem qualificação. Vicente desligou o telefone e olhou para Roberto, que havia ouvido toda a conversa. Agora entende a gravidade da situação? Roberto perguntou. Você precisa demitir essa mulher hoje mesmo, se quiser manter a guarda do seu filho. Vicente sabia que Roberto estava certo, mas a ideia de mandar Bruna embora o deixava desesperado. Como explicar para Rafael que a pessoa que ele mais amava no mundo havia ido embora de novo? Mas como arriscar perder a guarda do próprio filho? Vicente chegou em casa ao meio-dia com o coração pesado. Durante todo o trajeto, ele havia pensado na conversa com Roberto e na ligação do advogado. As palavras petição de emergência e revisão da guarda rodavam em sua cabeça como um pesadelo. Quando entrou na sala, encontrou Bruna brincando com Rafael no tapete. Eles estavam montando uma torre com blocos coloridos e o menino ria toda vez que a torre desabava. Papai! Rafael gritou ao vê-lo, correndo para seus braços. Vicente o pegou no colo e sentiu uma dor no peito.
Como podia explicar para aquela criança que estava prestes a perder mais uma pessoa importante em sua vida? Senhor Vicente, o almoço está pronto, Bruna disse, levantando-se e arrumando os brinquedos. Rafael comeu direitinho hoje, até repetiu a sopa. Que bom! Vicente respondeu sem entusiasmo. Bruna o olhou com atenção. O senhor parece preocupado. Os problemas no escritório foram graves? Vicente colocou Rafael no chão e o menino voltou a brincar com os blocos. Bruna, precisamos conversar, é importante. O tom sério de Vicente fez Bruna ficar alerta. Claro. Quer que eu coloque Rafael para dormir primeiro? Não, ele pode ficar brincando. Sente-se, por favor. Bruna se sentou no sofá, as mãos cruzadas no colo, esperando. Vicente começou a andar pela sala, tentando encontrar as palavras certas. Bruna, você se lembra do cunhado da minha falecida esposa, Leandro? Sim, aquele senhor que veio aqui há algumas semanas. Ele entrou com uma petição no tribunal, questionando minha capacidade de cuidar de Rafael. Bruna ficou pálida. Como assim? Ele está alegando que eu estou sendo negligente, que estou colocando Rafael em risco ao deixá-lo sob os cuidados de uma pessoa sem qualificação adequada. Mas isso é mentira. Rafael nunca esteve melhor cuidado. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas Leandro conseguiu depoimentos de algumas ex-babás, dizendo que Rafael era uma criança normal, até eu contratar você. Bruna se levantou agitada. Como elas podem dizer isso? Elas mesmas saíram daqui, porque não conseguiam lidar com ele. Também apareceram fotos nossas na internet do passeio que fizemos ontem no parque. Que fotos? Nós não fizemos nada de errado. Vicente pegou o celular e mostrou as manchetes para ela. Bruna leu cada uma delas, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eles estão dizendo que eu sou uma golpista. Ela sussurrou, que estou interessada no seu dinheiro. Eu sei que não é verdade, Bruna, mas a imprensa não se importa com a verdade. Rafael parou de brincar e olhou para a Bruna, percebendo que ela estava triste. Ele se levantou e foi até ela, colocando a mãozinha no joelho dela. Buba triste? Ele perguntou, com sua vozinha doce. Bruna se abaixou e pegou o menino no colo, tentando esconder as lágrimas. Não, meu anjo, Buba não está triste. Mas Rafael não se convenceu. Ele beijou a bochecha dela e disse: Buba fica. Rafael ama Buba. Vicente sentiu o coração se partir. Bruna, meu advogado foi muito claro. Para eu ter chances de manter a guarda de Rafael, preciso parecer um pai estável e responsável. E eu faço o senhor parecer irresponsável, Bruna completou, a voz embargada. Não é isso? É sim, senhor Vicente. Eu entendo. Uma faxineira pobre não é adequada para cuidar do herdeiro da família Almeida. Você sabe que eu não penso assim, mas o resto do mundo pensa. E isso está colocando a guarda de Rafael em risco. Vicente parou na frente dela. Bruna, essa é a decisão mais difícil da minha vida. Você salvou meu filho, salvou nossa família. Mas se eu perder a guarda de Rafael para Leandro, o senhor nunca mais vai ver seu filho. Bruna terminou a frase. Eu entendo, senhor Vicente. Realmente entendo. Rafael olhava de um para o outro, percebendo a tensão no ar, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Quanto tempo eu tenho? Bruna perguntou, tentando manter a voz firme. A audiência é na próxima semana. Meu advogado disse que seria melhor se você já não estivesse mais aqui quando o juiz fizer a investigação. Bruna concordou e beijou a cabecinha de Rafael. Entendo, vou arrumar minhas coisas. Bruna, você vai receber uma indenização generosa e o tratamento da sua mãe vai continuar sendo pago por mim, independente de qualquer coisa. Obrigada, ela disse simplesmente. Vicente se aproximou. Como vamos explicar para Rafael? Deixe isso comigo. Vou inventar alguma coisa que ele consiga entender. Bruna se levantou, com Rafael no colo, e foi em direção ao quarto. Vicente ficou ali parado, sentindo-se o pior pai do mundo.
Estava sacrificando a felicidade do filho para não perder o direito de criá-lo. Do quarto, ele ouviu a voz doce de Bruna, explicando para Rafael que precisava viajar para cuidar da vovó doente, mas que ia voltar logo. O menino choramingou um pouco, mas aceitou a explicação. Vicente sabia que era mentira. Bruna nunca mais voltaria. E Rafael levaria muito tempo para entender por que mais uma pessoa que ele amava havia desaparecido de sua vida. 3 dias se passaram desde que Bruna havia ido embora, e a casa dos Almeida voltou a ser um lugar triste e silencioso. Rafael chorava constantemente, perguntando pela Buba e se recusando a comer. Vicente havia contratado uma nova babá, formada em pedagogia e com excelentes referências, mas o menino a rejeitava completamente. Onde Buba? Rafael perguntava dezenas de vezes por dia, seus olhinhos vermelhos de tanto chorar. Buba foi cuidar da vovó dela, lembra? Mas logo ela volta. Vicente mentia, sentindo o coração se partir cada vez que via o desespero do filho. No hospital, Bruna passava os dias ao lado da mãe, que havia piorado desde que ela parou de trabalhar. O dinheiro que Vicente havia dado como indenização cobria o tratamento, mas Bruna sabia que não duraria para sempre e, sem emprego, não sabia como continuaria pagando os remédios. Minha filha, você está muito magra, Elsa disse da cama do hospital. Está se alimentando direito? Estou sim, mãe. Não se preocupe comigo. E aquele trabalho de babá, como está o menino? Bruna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela não havia contado para a mãe o que realmente aconteceu. Ele está bem, mãe, crescendo e aprendendo coisas novas. Você falava dele com tanto carinho, parecia que tinha se afeiçoado mesmo. Sim, me afeiçoei. Rafael é um menino especial. Na manhã da audiência, Vicente estava nervoso como nunca estivera em sua vida. Seu advogado, Dr. Marcos, havia preparado uma defesa sólida, mas ambos sabiam que a situação estava complicada. Lembre-se, Vicente, mantenha a calma e responda apenas o que for perguntado. Não se exalte com Leandro, por mais provocativo que ele seja. Estou preparado, Vicente respondeu, embora não se sentisse assim. O tribunal estava cheio. Leandro havia levado 2 advogados e uma pilha de documentos. Do outro lado, Vicente estava acompanhado apenas do Dr. Marcos. Meritíssimo, Leandro começou quando foi chamado para falar. Venho aqui hoje preocupado com o bem-estar do meu sobrinho, Rafael Almeida. Desde a morte de minha irmã, tenho observado com crescente preocupação as decisões irresponsáveis de meu cunhado. Vicente apertou os punhos, mas se controlou. A mais grave dessas decisões foi contratar uma faxineira sem qualificação alguma para cuidar de uma criança de apenas 1 ano. Uma mulher da periferia, sem educação adequada, sem conhecimento de primeiros socorros, sem nenhuma preparação para cuidar do herdeiro de uma das famílias mais importantes de São Paulo. Excelência. O advogado de Vicente se levantou. Gostaria de lembrar que... Deixe o Sr. Bastos terminar. O juiz disse. Como demonstram os depoimentos das babás anteriores, Leandro continuou. Rafael era uma criança normal, que apenas sentia a falta da mãe. Mas depois que essa mulher chegou, ele se tornou dependente dela, de forma doentia, rejeitando outras pessoas qualificadas. Vicente sentiu raiva crescer, mas respirou fundo. Além disso, as fotos que circularam na imprensa mostram meu cunhado em situações inadequadas com essa funcionária, sugerindo um relacionamento que vai além do profissional. Isso é prejudicial para a formação moral de Rafael. Isso é mentira. Vicente não conseguiu se conter. Senhor Almeida, por favor, o juiz advertiu. Leandro sorriu satisfeito. Meritíssimo, peço que a guarda de Rafael seja transferida para mim, que posso oferecer a ele a estabilidade e a educação adequada que ele merece. Quando chegou a vez da defesa,
Dr. Marcos se levantou calmamente. Excelência, antes de qualquer coisa, gostaria de chamar uma testemunha que pode esclarecer muitas questões sobre este caso. Que testemunha? Leandro perguntou, visivelmente inquieto. Doutora Helena Santos, enfermeira-chefe do Hospital São José. Vicente olhou surpreso para seu advogado. Ele não sabia que essa testemunha havia sido chamada. Uma mulher de cerca de 50 anos entrou no tribunal e prestou juramento. Doutora Helena, Dr. Marcos começou. A senhora conhece o senhor Leandro Bastos? Conheço, sim. Em que circunstâncias? Ele me procurou há 2 semanas com uma proposta muito estranha. Leandro ficou pálido. Que tipo de proposta? Ele me ofereceu dinheiro para eu mentir sobre Bruna Vasconcelos, dizendo que ela havia abandonado a mãe doente no hospital. Um murmúrio percorreu o tribunal. E o que a senhora respondeu? Que jamais faria uma coisa dessas. Bruna é uma das filhas mais dedicadas que já vi. Passa todos os dias no hospital, cuida da mãe, com amor e carinho. Nunca perdeu uma consulta médica. O senhor Bastos disse. Por que queria essa informação falsa? Disse que precisava provar que Bruna era uma pessoa irresponsável para afastá-la do sobrinho dele. Vicente olhou para Leandro, que estava visivelmente nervoso. Mais alguma coisa, doutora? Sim. Bruna me contou sobre o trabalho dela como babá. Ela falava do menino Rafael com tanto amor que parecia ser filho dela. Dizia que nunca tinha visto uma criança tão carinhosa e inteligente. O juiz olhou severamente para Leandro. Senhor Bastos, tem alguma explicação para isso? Leandro tentou responder, mas gaguejou. Eu estava apenas tentando proteger meu sobrinho. Tentando subornar uma testemunha para produzir evidência falsa não é proteção. O juiz interrompeu. Não foi bem assim. O juiz bateu o martelo. Senhor Bastos, estou rejeitando sua petição. Não apenas isso, mas estou ordenando uma investigação sobre tentativa de suborno. Vicente sentiu um alívio imenso, mas ainda havia algo que precisava fazer urgentemente. Vicente nem esperou o juiz sair da sala. Assim que a audiência foi encerrada, ele correu para fora do tribunal, ligando para Sandra enquanto ainda estava nas escadas. Sandra, preciso que descubra em que hospital está a mãe da Bruna, Elza Vasconcelos. É urgente. Já descobri, senhor. Hospital São José, quarto 212. Vicente entrou no carro e dirigiu como nunca havia dirigido antes. Durante todo o trajeto, pensava no que diria para a Bruna. Como pediria desculpas por ter duvidado dela? Como explicaria que havia sido um covarde? Mas, principalmente, pensava em Rafael, que não parava de chorar desde que ela havia ido embora. O menino não comia direito, não brincava, apenas repetia "buba, buba" o dia inteiro. Chegando ao hospital, Vicente correu pelos corredores até encontrar o quarto 212. Pela janela da porta, ele viu Bruna sentada ao lado da cama, segurando a mão de uma mulher magra que parecia estar dormindo. Vicente bateu levemente na porta e entrou. Bruna olhou para ele surpresa. Senhor Vicente, o que faz aqui? Como foi a audiência? Ganhamos, Vicente disse ofegante. Leandro foi desmascarado. O juiz rejeitou a petição dele. Bruna se levantou confusa. Desmascarado? Como? Ele tentou subornar a enfermeira-chefe para que ela mentisse sobre você. Disse que você havia abandonado sua mãe. Que monstro! Bruna sussurrou. Bruna, eu vim aqui para pedir desculpas e para pedir que você volte para casa. Senhor Vicente, por favor, deixe eu falar. Eu fui um covarde. Deveria ter lutado por você desde o primeiro momento. Deveria ter enfrentado Leandro e toda a imprensa. Bruna baixou os olhos. O senhor fez o que achou melhor para Rafael. Não, eu fiz o que foi mais fácil para mim. E no processo machuquei as 2 pessoas que mais amo neste mundo. Bruna o olhou surpresa. As 2 pessoas? Vicente se aproximou dela. Bruna, em 3 meses você não apenas salvou meu filho,
Você salvou a mim também. Me ensinou a ser pai novamente. Me mostrou que ainda era possível ser feliz. Senhor Vicente, e me apaixonei por você, ele disse finalmente, não como patrão e empregada, mas como homem e mulher, como uma família. Bruna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas somos de mundos diferentes. Não somos. Somos duas pessoas que se encontraram quando mais precisavam uma da outra. Nesse momento, a porta se abriu e uma voz familiar gritou: Buba! Era Rafael, que havia escapado da nova babá no estacionamento e subido correndo atrás do pai. O menino correu para Bruna e se jogou em seus braços, chorando de felicidade. Buba, Buba, volta! Rafael perdeu Buba. Bruna o pegou no colo e o beijou, suas próprias lágrimas molhando o rosto do menino. Eu também perdi você, meu anjo. Perdi muito. Buba, fica! Buba, não vai, vovó, mais! Bruna olhou para Vicente, que estava com os olhos marejados observando a cena. Isso depende do papai, ela disse baixinho. Vicente se aproximou e tocou delicadamente o rosto de Bruna. Vem para casa, Bruna. Vem ser nossa família de verdade. Nesse momento, Elsa abriu os olhos lentamente. Ela havia acordado com as vozes e estava observando a cena com um sorriso fraco. Mãe, Bruna disse, se aproximando da cama. Como está se sentindo? Melhor agora que vi você sorrir de novo. Elsa respondeu com voz fraca. E esse deve ser o famoso Rafael. Rafael olhou para a vovó com curiosidade e acenou timidamente. Oi, vovó Buba. Elsa riu baixinho. Oi, meu netinho. Vicente se aproximou da cama. Senhora Elsa, sou Vicente Almeida. Muito prazer. O prazer é meu. Obrigada por cuidar tão bem da minha filha. Na verdade, foi ela quem cuidou de nós. Elsa olhou para a filha e depois para Vicente. Vocês se amam, não é? Bruna ficou vermelha, mas Vicente respondeu sem hesitar. Sim, senhora. Amo sua filha e seu neto mais que tudo neste mundo. Então, não percam mais tempo. Elsa disse, apertando a mão da filha. A vida é muito curta para desperdiçar o amor quando ele aparece. Bruna olhou para a mãe e depois para Vicente. Mãe, mas o senhor Vicente é o homem que ama você e que você ama também. Elsa interrompeu. Posso ver isso nos seus olhos, minha filha. É o mesmo brilho que eu tinha quando conheci seu pai. Vicente se ajoelhou ao lado da cama de Elsa, ainda segurando Rafael no colo. Senhora Elsa, eu prometo que vou cuidar da Bruna e amá-la pelo resto da minha vida. E gostaria muito que a senhora viesse morar conosco quando sair do hospital. Vicente, Bruna sussurrou emocionada. Rafael precisa da vovó perto. Vicente continuou, olhando para o filho. E eu quero que nossa família seja completa, não é, Rafael? Vovó, vem em casa. Rafael bateu palminhas animado. Elsa sorriu com lágrimas nos olhos. Seria uma honra fazer parte dessa família. Bruna não conseguia mais segurar a emoção. Vicente, você tem certeza? Realmente tem certeza de que é isso que quer? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vicente respondeu, pegando a mão livre dela. Quero me casar com você, Bruna. Quero que sejamos uma família de verdade. Casa! Rafael gritou, batendo palminhas. Buba, casa com papai! Todos riram da empolgação do menino. Bruna olhou para Vicente, para Rafael e para a mãe, e sentiu que finalmente havia encontrado o seu lugar no mundo. Então, sim, ela disse baixinho. Sim, eu aceito. Vicente a beijou delicadamente enquanto Rafael aplaudia e Elsa chorava de felicidade. 2 meses depois, Bruna e Vicente se casaram numa cerimônia simples e íntima na cobertura da Avenida Paulista. Elsa, já recuperada e morando com eles, foi quem entregou a filha no altar improvisado na sala de estar. Rafael foi o pajem, carregando as alianças numa almofadinha de veludo azul. Papai casa Buba, ele gritou quando Vicente beijou a noiva, fazendo todos os convidados rirem. Dona Clara havia preparado um jantar especial e a pequena família comemorou até tarde da noite.
Quando Rafael finalmente dormiu, exausto de tanta brincadeira, Vicente e Bruna ficaram na varanda, observando as luzes de São Paulo. Consegue acreditar que tudo começou com um cano quebrado? Bruna perguntou, aninhada nos braços do marido. Começou muito antes disso. Vicente respondeu, beijando seus cabelos. Começou no momento em que Rafael chorou pela primeira vez e eu não soube como consolá-lo. O destino estava apenas esperando você aparecer. E se Leandro tentar alguma coisa de novo? Ele não vai. O juiz foi muito claro sobre as consequências do que ele fez. Além disso, agora somos uma família oficial. Ele não tem mais nenhum direito legal sobre Rafael. Bruna sorriu e se virou para olhar Vicente. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Você e Rafael são o melhor presente que a vida me deu. Do quarto, eles ouviram a voz sonolenta de Rafael. Buba, papai! Estamos aqui, meu anjo. Bruna respondeu, indo até o quarto com Vicente. Rafael estava sentado na cama, esfregando os olhos. Sonhei que Buba foi embora de novo. Foi só um pesadelo, filho, Vicente disse, sentando na cama e fazendo carinho no cabelo do menino. Buba nunca mais vai embora. Agora, ela é nossa família para sempre. Para sempre mesmo? Rafael perguntou, segurando a mão de Bruna. Para sempre mesmo, Bruna confirmou, beijando a testa dele. Agora sou sua mamãe de verdade. Rafael sorriu e se deitou novamente, segurando a mão de Bruna. Boa noite, mamãe Buba. Boa noite, papai. Boa noite, meu amor, eles disseram juntos. Enquanto observavam Rafael adormecer de novo, Vicente e Bruna sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, uma segunda chance de ser feliz. O bebê que um dia cuspiu em todas as babás havia sido o cupido que uniu duas almas solitárias numa família cheia de amor e, na cobertura da Avenida Paulista, onde antes só havia tristeza e silêncio, agora havia risadas, brincadeiras e a certeza de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo, não importa de onde ele venha ou como ele chegue até nós. A história do bilionário viúvo, da faxineira humilde e do bebê que sabia reconhecer o amor verdadeiro havia terminado do jeito mais bonito possível, com uma família unida, pelo que realmente importa na vida. Então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!